Desta feita, o nosso convidado à rodada de entrevista, aqui no debate, a rodada de entrevista, é o candidato ao Senado da República, Paulo Rios, pelo Partido PSOL. Candidato, por que sua candidatura ao Senado? O que representa o senador da República, especialmente do Maranhão? Bom dia. Bom dia, Conor. Bom dia, telespectadores da Rede TV aqui, Imperatriz, no programa Imperatriz 24 horas, né? Na verdade, a avaliação que nós temos, nós do PSOL, é que o Senado deveria ser uma casa parlamentar que pudesse corresponder àquilo que a população precisa. Nosso juízo, e a gente inclusive lançou nossa candidatura dentro do partido, né, é para que realmente a gente possa apontar essa perspectiva. O Senado, Conor, deve muito ao Brasil. O Senado, como casa revisora, telespectadores, ele acaba, na prática, derrubando, né, impedindo, bloqueando que muitos direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Eu te dou um exemplo aqui, dou para os telespectadores da emissora. Não é? No dia, para você ter uma ideia, no dia 16 de dezembro do ano passado, o Senado, 48 senadores votaram unanimemente pelo congelamento do salário dos servidores públicos, federais, municipais e estaduais do Brasil. Milhões de brasileiros, de famílias, né, serão prejudicados se esse projeto for aprovado até o final. Do Maranhão, né, um dos senadores do Maranhão votou a favor desse congelamento. Todos votaram, né, e no caso o senador Cafeteira, ele também votou. Ou seja, isso mostra que a realidade que está colocada socialmente no Brasil, né, de dificuldades, né, de realmente o Maranhão, por exemplo, né, que sofre um nível de pobreza muito alto, né, 62% da população praticamente vive, né, naquilo que a gente chama de pobreza extrema. E o que eu observo? O que a gente observa é que a casa parlamentar, que é o chamado, né, assim, como casa alta, né, como Câmara Alta, né, que é o Senado, ele acaba, então, nessa visão revisora, como eu disse, né, acaba impedindo que a gente possa avançar um pouco mais, né, na qualidade de vida do povo brasileiro e, portanto, também do povo maranhense. Não é? E isso é preciso que a gente discuta. Hoje, o Senado, ele está um pouco assim parecido, Conor. Eu sou historiador, né, de formação. Eu gostaria até de fazer um registro aqui à população de Imperatriz, até você conhecer. Paulo Rios, ele é funcionário público federal e é professor de uma universidade. Então, tem todo um conhecimento histórico. Pois não, então, aí o que a gente observa, né? É que, na verdade, esse descompasso entre, né, a atuação dos senadores no Brasil, né, e no nosso Estado, por exemplo, se a gente pegar assim, a representação do nosso Estado, eu não vou fulanizar isso aqui no seu programa, né, mas fazer um pouco aqui uma síntese disso. Se nós observarmos, por exemplo, eu posso fazer algumas perguntas e o telespectador vai perceber. O que foi feito para realmente melhorar a qualidade de vida da população do nosso Estado a partir desta representação parlamentar no Senado? Que temos até hoje, né? Que temos até hoje, praticamente, você sabe, né, que praticamente são as mesmas pessoas que, como eu falava ainda há pouco, parece que tem um viés assim, de querer se perpetuar no Senado. É o mesmo grupo, né, Paulo? Praticamente, o mesmo grupo que hoje está no poder estadual, né? Há 44 anos mantém os mesmos senadores. Parece que é uma espécie de um determinismo, né? Parece que é um monopólio da representação política e nós achamos que isso está errado. Nós temos que mudar a política, né? Nós temos que mudar a política. O PSOL é um partido que é novo, né? Tem 6 anos de criação, mas o nosso partido se coloca nessa perspectiva de renovar a política brasileira e renovar a política maranhense. Portanto, então, se a gente não tem essa renovação, com certeza as coisas vão se petrificando. É o mesmo pensamento, é uma espécie de um pensamento único, Conor. E isso é ruim para a democracia brasileira. Essa nossa democracia, que muitas vezes hoje, inclusive, ela fica, parece que, meramente formal, né? Ela não tem um conteúdo que realmente possa responder às demandas da sociedade. Então, a nossa apreciação sobre o Senado é nisso, nessa linha, não é? E nós estamos aqui, Imperatriz, mais uma vez, não é? Dentro da nossa campanha modesta, do PSOL, mas brava, muito corajosa a nossa campanha. Temos viajado o estado inteiro
com muita dificuldade, tirando do nosso próprio bolso, porque a gente não tem e nem jamais entraríamos em financiamento de empresários ou coisa parecida, não é? É a nossa própria força de vontade e o compromisso que temos em fazer esse debate aqui nas eleições de 2010, como fizemos em 2006 e 2008, no sentido de avançar a perspectiva que nós defendemos, né, a perspectiva do socialismo, a construção de uma sociedade justa, efetivamente, né, com a igualdade colocada para todos os brasileiros, como inclusive é o lema do nosso companheiro Plínio de Arruda Sampaio, que é o nosso candidato à presidência da República. Né? Então, o Senado, voltando ao tema do Senado, né, ele é, de fato, uma casa importante, mas ele deve muito aos brasileiros, tanto é que hoje tem setores da sociedade que defendem claramente o fim do Senado. Nós achamos que isso tem que ser mais discutido. Isso tem que ser a partir de um processo de movimento mais amplo, né, dos setores da sociedade, dos trabalhadores, mas é preciso sim renovar o Senado, tornar o Senado, inclusive a gente, aqui eu quero colocar um debate também aqui na Imperatriz, né, de uma emenda que já está tramitando no Congresso, de que da redução, né, do tempo, da redução do mandato do senador para 4 anos. De 8 anos a 4, né? Para 4 anos, para oxigenar o Senado brasileiro. Renovar, né? Para renovar efetivamente, para dar espaço para que as outras concepções da política, né, as outras visões da política, e são muitas, né, possam também prevalecer e possam ocupar. E não ficar, como eu disse, né, senadores hoje do século XXI, que pensam que estão no século XIX. Lá atrás, né, onde tinha, por exemplo, o Senado vitalício. Então, a gente não é a favor disso. A gente acha que a vitaliciedade não pode ser. É preciso renovar a política realmente. Um outro fato, o povo elege você. E aí você afasta o seu suplente que assume. O povo elegeu foi Paulo Rios, não foi o suplente de Paulo Rios. Como é que é essa dança com os lobos no Senado, que elege fulano, mas ciclano que é o senador, elege o pai e o filho que assume, elege não sei o que, quer dizer, isso não destabiliza a vontade do povo, não? Você a tocou de maneira muito, até pela sua experiência, de maneira muito interessante. É exatamente isso que você está falando. Nós somos radicalmente contra a forma como o suplente é criado, é mantido ainda no Brasil. Isso é uma excrescência, isso é um absurdo. Isso depõe contra a democracia brasileira, Conor. O suplente tem que ser o segundo, o terceiro votado, o quarto mais votado, não o filho de fulano de tal, né? O primo de fulano de tal, a mulher de fulano de tal, certo? Não pode. Isso aí realmente nós temos que chamar, o nosso partido tem esse compromisso de que começar isso pelo Senado, essa reformulação. Pois é, mas você sabe que isso já dura muitos anos, né? E esses mesmos senadores não querem mudar essa realidade. Por quê? Porque estão, né, acasalados em, né, esquemas familiares, esquemas clientelistas, esquemas inclusive oligárquicos, como é o caso do Maranhão, né? E portanto eles não vão entrar nessa discussão. Para eles é melhor que continue assim, porque eles vão eternamente ficar no Senado. Nós queremos mudar essa realidade, né? Com certeza um dos projetos que a gente pode colocar, e já tem esses projetos na verdade, mas é buscar realmente superar isso. Suplente tem que ser os que são menos votados titularmente. Tem que ser avaliado pelo povo, votado, né? O povo é quem tem que dizer, né? O povo é que tem que dizer. E não ficar realmente essa visão nepotista, essa visão, né, familiar do Senado. O Senado não é um órgão privado, certo, Conor? O Senado é um órgão público, parte do parlamento no nosso país, né, e que tem que melhorar objetivamente e muito rapidamente a sua atuação política no interesse da população do Brasil como um todo e, no nosso caso, do Maranhão. Porque, inclusive, só para pontuar mais uma coisa bem rapidamente, eu pergunto para você, que é homem de experiência aqui em Imperatriz, né? Quais foram, né, os benefícios que a representação do Senado do Maranhão trouxe para desenvolver o nosso Estado? Essa pergunta eu ia fazer para você agora. Você, como candidato, queria saber o que tem feito o atual quadro de senadores do Maranhão. Não vê debatendo, não vê na TV Senado, não vê defendendo uma ideia, não vê que as coisas. Não houve nenhum avanço para que os nossos senadores tivessem um quadro firmado pelo Maranhão em defesa do povo. Então, parece que lá é um cargo vitalício, está ali para ficar com emprego para o resto da vida, né? Ou ele ou a família, né? É como eu disse, do século XXI, nós estamos em 2010, né? Finalizando a primeira década desse século tão complexo, né, que é o século XXI,
e senadores pensando ainda lá, né, no século XIX. Eu te digo uma coisa aqui, ó, tem um senador do nosso estado que está há 24 anos senador. 24 anos. Pergunte-me o que foi feito para defender, né, a nossa população, para desenvolver o nosso estado. Não, nada. O discurso que eu escutei desse candidato ontem, né, que é senador há 24 anos, simplesmente foi o mesmo discurso com as mesmas promessas, com as mesmas ilusões que eles colocam há 24 anos no caso desse senador. E outros tantos anos, se for contar outras pessoas. A população, Conon, ela não aguenta mais isso. Tem todo um processo aí de muita raiva, a população está sentindo a necessidade de mudar essa realidade. Né? Agora, não vai mudar com os mesmos que pega aquele script, tem 9 minutos no programa eleitoral, né? Fala tanto que até enjoa, né? Porque não tem conteúdo, inclusive, para falar. Né? Fala as mesmas promessas, repete as mesmas promessas, e a população não aguenta mais isso, porque ela não vai matar sua fome, né, do dia a dia, não vai colocar comida na mesa, Cono, né, só ouvindo promessa de candidato que está aí já, né, quase se perpetuando nesse espaço, no caso do Senado brasileiro. Né? Então, é preciso sim dar um basta nisso, é preciso sim a gente, de fato, reformatar o Senado brasileiro, para que possamos ver aí futuramente senadores com perspectiva socialista, né, com concepções políticas diferentes, para que a pluralidade da política no Brasil realmente possa prevalecer naquilo que a própria Heloísa Helena, né, que foi senadora e agora também está concorrendo, né, chamou de sepulcro caiado, né? Aquela ideia de uma coisa hermética, de uma coisa fechada, né? Uma coisa corporativa, Conon. E o corporativismo, nesse caso, é muito ruim, porque aí os senadores se juntam, quase todos, né, e vão defender só os seus interesses. Os interesses privados. Vira uma casta fechada, né? Total, vira realmente uma elite totalmente, né, totalmente desvinculada da luta social e dos interesses da população. O nosso Estado precisa ser desenvolvido, e se tivesse a representação dos senadores, né, comprometido com esse processo, com certeza hoje a realidade do Maranhão seria outra, porque nós temos uma potencialidade que desde, né, 65 ou 66, quando o então governador Sarney assumiu, né, ele já colocou no seu discurso, por exemplo, quase que o Maranhão como uma terra prometida. Mas essa terra prometida foi prometida e até hoje não se realizou, Conon. Prometida a quem? Para o povo ou para quem? Para o povo. Muitas... Ou até prometida para ele próprio, né? Não, eu sei, eu digo assim, mas se você pegar o discurso de posse do Sarney, que, como eu disse, né, o Sarney determina desde 1966 quem vai ser senador no Maranhão, né, ele colocou essa perspectiva teórica, né, abstrata, de uma terra prometida. É preciso que ela se torne realmente uma terra prometida, né, para toda a população do Maranhão, e não apenas para uma família ou um grupinho particular qualquer. Candidato, agora para quebrar essas barreiras, mudar essa tradição, quebrar essa hegemonia que está aí no Senado, fica muito difícil, né? Porque primeiro que tem um poder econômico muito grande por trás disso, tem um poderio de estrutura muito bem montada. E como candidato, como você da Frente Socialista, faz campanha cotizando viagens, passagens. Como é que faz para quebrar essa hegemonia na política do Senado, acabar com essa casta fechada? Perfeito. Essa é mais uma excelente pergunta que você nos coloca. Eu te respondo dizendo o seguinte para os telespectadores, que esse é um processo histórico, né? Um processo histórico, nós estamos fazendo a nossa parte, o nosso partido é pequeno. É lento e gradual, né? É pequeno, mas a gente está se ampliando pelo território esse nosso grande território. O nosso Maranhão é um continente, né, Conon? Com certeza. É muito grande, então, incluindo aqui essa muito importante região, que é a região Tocantina, entendeu? Então, assim, nós estamos aos poucos construindo um processo. Um partido político, Conon, ele deve ser um pedagogo, ele deve ser um líder, né, um guia da população. Ele deve ajudar no processo da conscientização política, né, para que as pessoas percebam o seguinte, que não tem sentido ficar vendendo o seu voto, né, não tem sentido. Lá em Codó, por exemplo, a gente esteve lá nesse fim de semana e uma pessoa, a gente saiu de uma reunião lá e a pessoa falou, rapaz, eu tenho 20 pilas aqui, 20 contos, tem 6 votos garantidos. Quer dizer, a gente fica até triste com uma situação como essa. Né? Então, nós temos que sair dessa... Na verdade, é uma prisão. A população está aprisionada dentro da pobreza que é tão forte. Pela miséria, pela fome. Claro, né? Esse é que é o problema. E os políticos estão aí.
a Rosena já gastou mais de 4 milhões de reais, não é? O Flávio Dino não sei quanto, nem o Jacques, quer dizer, mas é muito dinheiro para comprar essas consciências. E nós do pessoal, nós somos contra isso. E o nosso discurso é o seguinte, companheiro, venha com a gente, pela sua consciência, por aquilo que você está vendo do programa, está aqui no nosso panfletinho as propostas, né, que foram distribuídas aqui em Imperatriz e em todo o estado onde a gente está viajando. Então,